recordações boas de momentos que vivemos e que foi bom para nos fortalecer. Geralmente buscamos ele por, vamos dizer assim, por desocupação da nossa mente e por não pensar num propósito mais elevado para o nosso aprendizado. Mas vamos lendo a cada parágrafo para nós meditar, para nós pensar e para nós ter uma tomada diferenciada na busca do melhoramento, que essa é a nossa real necessidade, e nós criarmos, dentro do potencial que já temos, meios de superação e de melhoramento. E é isso que nós precisamos. Você não vive mais lá. Tudo isso aconteceu ontem e eu estou vivendo hoje. Não transporte o passado para o seu presente. Deixe o passado onde ele está. Onde tudo terminou, onde nada mais se pode fazer, onde nada mais pode ser mudado. Você não vive mais lá. Você está vivendo hoje num tempo em que aqueles fatos incômodos e dolorosos já não existem. Mas não seja um coveiro desenterrando cadáveres. Lembre-se das palavras de Jesus. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixe que o passado, ou deixe o passado enterrar seu passado. Não queira da vida o que está morto. Decompomos. Tão fortes as palavras, mas é isso que deve representar situações do nosso passado até hoje. Me vem uma ideia que, pela bondade divina do nosso Pai Criador, que Ele põe um véu sobre a nossa trajetória passada, onde que éramos infinitamente mais rudes e ruins de coração, de percepção, e vivemos em períodos medievais onde que a lei do mais forte é a que regia, e fazíamos coisas que hoje, se nós soubéssemos, nós íamos nos perturbar. Então, se Ele coloca um véu sobre o passado, do tempo das brutezas que nós praticávamos com naturalidade, imagine nós, dentro do passado, que nós recordamos até hoje dos erros, ou de alguma aventura, alguma situação que os outros fizeram até nós, por alguma necessidade, e nós vamos ficar revivendo, recobrando, para nós ressentirmos novamente e não curarmos a ferida aberta que ainda se encontra. Só por aí dá para nós pensar. Se o Pai Criador coloca um véu sobre todas as nossas existências anteriores e temos uma vaga lembrança, ou temos somente às vezes um ressentimento ou uma energia que não cruza junto aos adversários naturais que nós temos na vida, pessoas que não gostam de nós e que nós não gostamos, então Ele passa um véu para que nós tenhamos nova possibilidade de adquirir virtudes e ainda nos reaproximarmos dos desafetos do passado. Então imagina nós em relação às nossas próprias culpas, que muitos de nós carregam. Às vezes carregamos culpas de não ter uma aceitação, não acreditar no próprio sentimento que nós temos em nós por conta de erros praticados. Já vivemos várias experiências e estamos vivendo a do presente. Agora nos cabe fazer e ter uma tomada diferente para um caminho promissor no bem. Então o passado nisso nada nos ajudará. A gente sabe do que a gente está falando, porque todos nós já vivemos situações bem complicadas para a nossa evolução.
passado tantos episódios, temos um olhar, mas eu hesitei, eu sofri naquele momento da minha vida por isso. Mas naquele momento aquilo era muito importante, ou muito significativo, posso dizer assim, porque todos nós encaramos os acontecimentos dentro da grandeza que temos, ou da pequenez em certos pontos, daquilo que nós ainda não conseguimos. Mas até hoje no estudo a gente falando, as provas ou os aprendizados da nossa vida são condizentes à nossa capacidade. Nada mais, nada menos. Às vezes nós damos um peso excessivo porque achamos muito difícil. Tudo que nos remete esforço, a gente põe o empecilho do difícil. E a gente sabe, evoluímos muito mais num processo acirrado de provas e expiações na nossa vida. Por isso que esse dá para se dizer assim, o que é empreendido para todos nós criaturas que aqui vivemos. Dificilmente ou impossível evoluir sem que tenhamos alguma instigação, alguma prova decisiva, alguma situação que perde muita força, muita coragem para perseverar, seguir adiante. Senão a criatura, que somos todos nós, não evolui. Já perceberam? Que quando as coisas estão bem, a gente relaxa tanto que às vezes a gente esquece de ir no centro ou ir na sua religião. E isso é em todas as delegações. Está tão bom, tão bem, que eu vou ficar aqui. Eu vou curtir um pouco. Só que daí se acerram novamente provas para que a criatura busque. Porque não estamos prontos. Estamos longe de estarmos prontos, mas precisamos fazer o que nos cabe diariamente, dentro das possibilidades que nos mostram. E nisso, o presente é decisivo para o nosso futuro. O futuro é daqui um pouquinho, quando nós sairmos daqui, desta reunião, desse aprendizado. Vai ser o bem, o favorável do amanhã, vai ser o presente do que eu estou pensando hoje, do que eu estou emitindo em forma de energia para que as coisas se concretizem na minha vida, na vida de cada um de vocês. Tudo está naquilo que eu empenho, o que eu foco, o que eu jogo energia. Se for boa, de otimismo, de continuidade, de força, vai acontecer. Agora, se eu já estou preocupado hoje com aquele fato do amanhã, eu já não vou auxiliar muito naquela dificuldade, porque o empecilho vem primeiro. Em vez de eu ter coragem e fé, eu já estou com medo da situação. Mas isso é humano. Temos a fé que temos, mas vamos nos fortalecendo à medida que temos essa confiança em nós e em toda a espiritualidade. E é tudo de bom que vai gerar positivamente para a nossa vida. Por certo, algumas experiências do ontem deixaram marcas, cicatrizes, feridas abertas, mas não é justo que você continue assim. É preciso cuidar do seu machucado até que ele não doa mais. Se você for ao médico com um ferimento no corpo, ele vai receitar remédios e curativos para que a ferida se feche. Faça o mesmo em relação às suas feridas íntimas. Proteja-as de novos arranhões, evitando as recordações incessantes de situações que já não existem mais. Feche as cortinas da tragédia, que já se encerrou. Aqui me reporta, ou me vem a ideia, de um episódio, de uma cena de teatro,
aonde que a atriz ou o ator principal somos nós. Eu até brinquei da última vez dessa situação, porque nos episódios da vida real, do teatro da vida real das nossas vidas, nós fizemos verdadeiros escândalos às vezes, quando os acontecimentos não saem da forma que a gente imagina. A gente briga com o mundo, faz o estardalhaço, porque é isso que temos dentro de nós. E daquele momento foi o que deu para se dar, ou aquilo que nós avaliamos como um desabafo, né, diante da situação. Mas devemos ser verdadeiros, buscar uma melhor, não encenação, mas uma realização interior capaz de absorver sem tantos prejuízos na vida. Então, num momento a gente reage de uma forma, noutra já perde uma transformação, porque tudo são elementos para uma elevação, nada mais para um aprendizado. Sabendo sempre que esses aprendizados, eles, quando não compreendidos, quando revoltados, como ele fala das cicatrizes, é para a gente procurar não arranhar, porque a gente sabe que demora um tempo a mais esses arranhões se dá com a não aceitação dos fatos. E dificilmente o ser humano, ele tira de pronto, ele aceita, ele perdoa. Existe uma palavra que não é aceita para a maior parte, que é o perdão. Mas o perdão verdadeiro, não aquele dos lábios. Então isso não deixa cicatrizar dentro do coração, dentro das idealizações e principalmente numa espiritualização maior, uma moralidade capaz de superar esses fatos. Aí ele continua: a peça acabou e não deixe que ela se reapresente em sua mente. Então deu, passou. Tudo sempre representa um aprendizado e não uma volta para o mesmo sistema, porque vamos estar sempre entregues à mesma situação que nós não superamos. Precisamos muito ter uma tomada diferenciada em vários pontos das nossas convicções. Enquanto estamos reagindo, o aprendizado não se faz. Quando aceitamos e adequamos a situação, já estamos caminhando para um melhoramento. Quando seus pensamentos quiserem trazer de volta a experiência afetiva, apresse-se em acalmar a mente, dizendo: tudo isso aconteceu ontem e eu estou vivendo hoje. Repita isso várias vezes, com convicção, até se sentir em paz. Aqui nos dá tipo um mantra para a gente colocar. Toda vez que vier a repercussão de alguma coisa infeliz, seja um erro nosso, sejam erros que vêm até nós, e não tem nada que venha até nós que não seja pela lei de assimilação, nada que nós não geramos em forma de energia. Então, tanto faz, se veio somente ou nós praticamos. Precisamos reparar isso com essa frase aqui: isso aconteceu ontem e eu estou vivendo hoje. Então já passou. Não viva mais como uma criança rejeitada, a pessoa fracassada, injustiçada, falida, enganada, traída, roubada, doente, caluniada. Um monte de
maneira do esterco, que fertiliza a terra para que ele se torne mais produtiva. Essa situação aqui, ela é meia complexa, e a gente sabe, o fertilizante, a partir do dejeito do animal, ele fortalece. Então, o que isso pode significar para nós, como seres humanos, além? Quer dizer que esses fertilizantes são o bem entender das situações que fazem com que nós nos fortalecemos intimamente e ficamos muito fortes para os reversos vindouros, aquilo que virá depois, que nós estamos como que numa etapa aonde que vai se acirrando, vai aumentando o nível de dificuldade, porque assim, quando temos uma evolução parcial, logo vem uma outra com um potencial maior, nós superamos aqueles e vem outros. Assim somos nós perante a vida, descobrindo esse ser de infinitas possibilidades, que é o espírito imortal que vive em cada corpo físico que aqui está. Então sempre a vida vai nos dar desafios, não maiores, mas dentro da capacidade que nós podemos absorver. A impossibilidade, quando dizemos, não vou superar essa situação, é uma impossibilidade nossa colocar. Não que a gente seja incapaz de superar. Estamos num patamar onde que temos a capacidade de superar. A gente sabe quantas pessoas superam a maior adversidade ou situação vulnerável. A pessoa tem uma oportunidade, ela estuda, ela trabalha, ela se sobrepõe muitas vezes àqueles que têm uma situação melhor e consegue seus intentos, porque ela acredita no seu potencial. E assim somos nós. Cada vez que nós angariarmos forças, sabendo que passamos por um período e virá outros mais acirrados, vamos superando e vamos crescendo. Quando nos damos conta, estamos bem melhores do que Deus. Até outro dia no estudo a gente refletindo sobre isso. A gente cresce, evolui ao ponto que nós nem percebemos. Eu comparei a criança pequena que a gente tem em casa, que a gente não vê, eles estão todo dia junto ali, a gente não nota. Mas daí vem outra pessoa que ele não vê há um mês, dois, mas como fulaninha está grande. Assim somos nós. Por mais pouco que seja, a evolução ela é contínua. E toda vez que a gente bem aproveita o dia, a semana, os meses, os anos que se sucedem, vamos crescendo e depois vamos perceber, tal coisa já não me toca tanto, isso não me faz sentir tanto. Então estamos dentro do processo natural do crescimento. E não vamos ter, vamos dizer assim, um inverno sem frio excessivo. Modestamente eu gosto muito do que virá, mas vivo também o calor. Eu suporto aqueles dias bem, porque eu sei que logo, e já estamos num período melhorado, logo o clima vai estar da forma que a gente gosta. Usufrui da melhor forma daquele período. E assim somos nós. Temos períodos complicados, mas sabemos que vamos ter tempo de recuperação. Suas lágrimas de ontem irrigam o solo da sua estrada hoje. As tempestades limparam seu caminho. Os desenganos fizeram de você uma pessoa mais sábia. Os erros mostraram o caminho do acerto. As calúnias tornaram você mais confiante em si mesmo. Os prejuízos materiais o
obrigaram a trabalhar mais e crescer. O abandono fez com que você se amasse de verdade. Então vejam, são todas as situações que mais nos acercam na vida. E todas elas mostram uma finalidade, uma busca para que seja sanada. Então toda dificuldade que temos em qualquer situação, ela tem que ser trabalhada naquele justo ponto onde estamos ou que temos mais dificuldade. Nada fora disso, porque as provas elas vêm somente naquilo que estamos mais, vamos dizer aqui, naqueles desenganos, porque quantas ilusões acabamos nos empenhando perante a vida e acabam em algum momento nos frustrando. E aí quando vem a realidade, e eu sempre tenho essa ideia de que é melhor a realidade do que uma ilusão que se prolonga. Então dá tempo da gente renovar e buscar meios, seja em que for. Na materialidade se complica de uma forma, de outra a gente pode buscar e suprir as nossas próprias necessidades. Tudo é assim. No abandono, a gente procurar, e eu creio que a gente não deva esperar ser abandonado por amigos, por companheira, por companheiro, para dar a devida valorização a si próprio. Porque quem mais deve se amar, até para poder amar alguém verdadeiramente, a gente deve se gostar desse ser que somos nós, nos aceitar e buscar os melhoramentos que nós mesmos vamos usufruir perante a vida. E até o que a gente falou hoje, até para isso servir de uma exemplificação, uma pessoa que é melhor, que buscou dentro dos reveses da vida ser mais tranquila, ser um agente amenizador das situações, ela, pela sua própria intenção e pela exemplificação, digo melhor, ela é capaz de tocar os corações e modificar muitos entendimentos contrários. Então a nossa busca nesta vida, ela é simples, é o asserenamento, é valorizar mais as coisas boas que temos, é reclamar menos daquilo que é impossível ou não seria tão bom na nossa vida. Nos sentir ajustados, não na sociedade, mas dentro de nós, com uma consciência bastante tranquila perante o que devemos fazer, e não o que todo mundo faz, que é algo que a gente pautou hoje também no nosso estudo. O quanto é importante a gente ser autêntico e seguir os princípios bons, né? Porque isso ninguém nos rouba, não vamos perder nenhum tipo de valor por sermos justos, honestos onde estivermos. É tudo de bom que a gente pode proporcionar para nós na vida. Nada nos faltará. Às vezes a gente fica excitado, com medo do que virá nessa nova forma, mas dentro da legalidade, dos princípios bons, não temos o que temer. Estamos dentro da lei do Criador. E dentro da nossa própria lei, que é a nossa consciência ligada a Ele, que nada fizemos de errado se consultássemos a nossa consciência. Às vezes fizemos por ímpeto, e aí colhemos os frutos. Mas sempre ela nos adverte e nos absolve. Toda vez que ela nos dá tranquilidade, pode ir que esse é o caminho. Então que possamos ter um esforço. Creio que o presente mais de uma felicidade, dá para se dizer para nós assim, é aquele esforço diário. Hoje eu vou me trabalhar um pouco dentro daquilo que eu tenho mais dificuldade. Ninguém vai fazer isso por nós. E eu vou assistir, vou auxiliar o máximo que eu puder aqueles que vêm até mim. Eu vou ter esse
dessa preocupação excessiva das nossas coisas. E esse é o modelo de felicidade para o mundo de regeneração, ou quanto que sonhamos com esse mundo para a Terra, que é o bem-estar do outro. Ninguém se preocupa no mundo regenerado nas suas próprias aquisições, o que vai ter, o que está perdendo, o que vai buscar, o que precisa fazer para conseguir. Ele pensa no outro, naquilo que ele pode significar e ajudar. Então, que possamos ter esse esforço. Que assim seja. Vamos agradecer por todo esse amparo, por toda essa luz, pela espiritualidade que está nos acolhendo.